Milagres divinos. Como Deus revelou a transformação completa de alianças matrimoniais. No terceiro ano de Jeoaquim, em um tempo sombrio para Israel, havia um homem chamado Eucana, que residia na aldeia de Ramate-Inzã. Casado com Ana, uma mulher de fé inabalável, encontrava-se frequentemente em aflição, especialmente devido à dor que habitava o coração de sua esposa. Ana, estéril, lutava contra a humilhação em uma sociedade que valorizava enormemente a maternidade. Sua rival, Penina, não poupava palavras ao ridicularizá-la, expondo sua condição com um sorriso sarcástico enquanto exibia seus filhos. O ambiente em Siló, onde o tabernáculo estava erguido, era de adoração fervorosa, mas para Ana, tão pesado quanto as colheitas nas terras ao Engor. Em um daqueles dias, o peso do desprezo de Penina se tornou insuportável, e Ana decidiu que era hora de implorar ao Senhor. O aroma dos sacrifícios queimando e os sons de orações elevaram-se ao céu, onde seu clamor alcançaria o trono divino. Ana ajoelhou-se com a alma em angústia, suas lágrimas ferviam como o sacrifício em oferta. Eli, o sacerdote, observou sua oração fervorosa, percebendo apenas seus lábios se movendo em um sussurro silencioso. Prostrada diante do altar, Ana fez um voto ao Senhor. Se ele lhe concedesse um filho, dedicaria sua vida ao serviço divino, como um nazireu. Não era apenas um desejo de ter uma criança, era a esperança de que uma nova aliança fosse estabelecida. Eli, pensando que Ana estivesse embriagada, se aproximou e a repreendeu, mas ao ouvir seu desespero e sua fé, abençoou-a. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Para Ana, aquelas palavras ecoaram como um raio de esperança, iluminando as trevas de seu sofrimento. Os meses seguiram, e Ana sentia que algo novo estava em formação. Sua fé crescia como uma planta que, coberta de orvalho, logo se tornaria uma flor. Quando finalmente a gravidez se tornou uma realidade, a alegria transbordou em seu ser. Quando seu filho nasceu, Ana nomeou-o Samuel, que significava ouvido por Deus. E assim, a alegria na casa de Eucana era visível, mas o compromisso feito a Deus ficava claro em sua mente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Agora, Ana enfrentaria um novo dilema, manter a aliança com Deus e dedicar Samuel ao seu serviço. Era uma decisão significativa que poderia levar a lágrimas e reforçar os laços com seu marido. Entre alegria e tristeza, a história de Ana e Samuel apenas estava começando a se desenrolar. O ciclo de expectação e entrega estava prestes a envolver toda uma nação, começando pela fidelidade de uma mulher cujas dores logo se tornariam parte de um propósito divino maior. O caminho diante dela ainda guardava mistérios. Qual seria a resposta de Deus ao compromisso de Ana? Como um novo líder se levantaria através da sua entrega? Assim, a narrativa seguia, tecendo um plano que transcendia seu sofrimento pessoal e se entrelaçava com o destino de um povo em busca de redenção. A história de Ana não era apenas dela, mas de uma nação que precisava de um verdadeiro líder. Ana não tardou em cumprir sua promessa. Assim que Samuel atingiu a idade que a tradição exigia, preparou-se para levá-lo ao Senhor. Com um coração dividido, mas resoluto, ela asseverou que seu filho, aquele que havia sido dado como resposta à sua angústia, seria agora uma oferta ao Deus que a escutara. Por este menino clamava eu, disse Ana, olhando nos olhos do pequeno, enquanto preparava o caminho para Siló. O sacrifício de sua entrega seria pesado, uma dor imensa que apenas o verdadeiro amor pode suportar. Eucana, claro, observava sua esposa com um misto de apoio e preocupação. A aliança que selaram no altar diante de Deus agora se tornava uma realidade tangível que alteraria não só suas vidas, mas o destino de Israel. Ao chegarem ao tabernáculo, a atmosfera estava carregada de reverência. Ana ofereceu sacrifícios, ações de graças por todas as bênçãos que o Senhor lhe concedera.
e com um coração contrito entregou Samuel ao sacerdote Eli. Por toda a vida dele, é ao Senhor que pertence, murmurou Ana, com lágrimas escorrendo por seu rosto. O sacerdote, tocado pela devoção da mulher, abençoou-a em nome do Deus Altíssimo. E assim, Ana deu a Samuel uma nova identidade, não apenas como seu filho, mas como um escolhido de Deus. Samuel cresceu na casa do Senhor, cercado por orações e ensinos, sob a orientação de Eli. A presença do Altíssimo estava ali, e a voz do Senhor começou a fazer-se ouvir nele. Os dias se transformaram em meses e os meses em anos, enquanto a vida no tabernáculo seguia seu curso. Ana não esquecia seu filho, e cada vez que subia a Siló para oferecer sacrifícios, seu coração ardia pela união que haviam selado. O dulçor da alegria e a amargura da saudade dançavam em sua alma, silenciosamente, como algo que ficava dito na profundidade. Mas os céus não estavam silenciosos. Em uma noite em particular, enquanto Samuel dormia, o chamado de Deus ressoou nas sombras do tabernáculo. Um sussurro suave, mas autoritário, chamou seu homem. Samuel. Ele, ainda inexperiente, levantou-se e correu até Eli, pensando que o sacerdote o chamava. Este, porém, negou que o tivesse feito. As noites continuaram, e a voz do Senhor chamava, mas apenas Eli compreendeu a profundidade do que estava acontecendo. A revelação divina estava se desvelando. Deus tinha um plano para Samuel, e o peso do destino estava prestes a ser revelado a Eli, que já havia percebido a corrupção em seus próprios filhos, Ofni e Finéias, e como eles profanavam os sacrifícios ao Senhor. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, que a todos que a ouvirem lhe darão ouvido, disse o Senhor a Eli certo dia. Ele transmitiu a Eli não apenas uma palavra de juízo, mas um chamado à ação. O banner da nova aliança estava levantando-se, e um novo líder surgiria de entre os filhos de Israel. Ana, em sua volta para casa, sentia que algo grandioso se aproximava, e a expectativa do que estava por vir era quase palpável. Enquanto Eli procurava ouvir mais da voz de Deus, Ana orava em sua casa, sabendo que a obediência traria frutos além de seu entendimento. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira prova de fé se aproximava, e que sua vida estaria profundamente entrelaçada com o destino de toda uma nação. O plano de Deus, um plano misterioso e sublime, estava prestes a se revelar. Samuel, o garoto coração entre Deus e os homens, estava no centro de algo extraordinário. E a história que iria se desenrolar seria escrita para a eternidade. Conforme os dias se desenrolavam e a luz da manhã penetrava suavemente no tabernáculo, a voz do Senhor continuou chamando Samuel. O jovem, agora em idade mais avançada, já começava a perceber que este chamado não era mero capricho da imaginação, mas a divina convocação do Altíssimo. Contudo, a entrega de Eli em ajudar Samuel a discernir a voz de Deus ainda era necessária. Na noite em que Samuel ouviu pela terceira vez o chamado, Eli, percebendo a insistência da voz que ecoava nas sombras, conduziu Samuel. Vá, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, determinado e um tanto ansioso, voltou ao seu lugar de descanso, onde o silêncio o envolvia em expectação. Assim que repousou novamente, o Senhor o chamou. Samuel! E a resposta jorrou de seu coração como um rio. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era então que a transformação começava. Deus revelou a Samuel uma palavra dura sobre Eli e sua casa, revelando que o juízo havia sido decretado por causa da impiedade dos filhos de Eli. O Senhor havia visto a transgressão, e a corrupção não passaria sem consequência. Samuel ficou atônito com a magnitude da revelação. A responsabilidade sobre suas palavras o pesava como um fardo, mas algo dentro dele também se inflou com o conhecimento de que Deus o escolhera para transmitir sua mensagem. Ao amanhecer, o jovem profeta temia relatar ao sacerdote as revelações divinas, mas compreendeu que sua obediência à vontade de Deus era primordial. Quando Eli chamou por Samuel, este hesitou, mas a voz da autoridade o conduziu. Ele, com um coração pesado, confidenciou tudo o que o Senhor dissera. Eli,
Em sua sabedoria e subserviência a Deus, reconheceu a justiça divina sobre sua casa e aceitou com pesar a palavra que lhe fora transmitida. Ele é o Senhor. Faça o que bem lhe parecer, respondeu Eli, mostrando assim seu reconhecimento da soberania de Deus. 1 Samuel 3,18. Os dias seguintes foram um turbilhão de desenvolvimento espiritual para Samuel. A palavra do Senhor começou a se espalhar com poder sobre a nação. Todos, desde as montanhas até os vales, começavam a ouvir sussurros sobre o jovem que falava com Deus. A transformação estava em marcha. Samuel não era mais apenas o filho de Ana, mas um porta-voz do Altíssimo, escolhido para um tempo de grande mudança. Ana, por sua vez, continuava subindo anualmente a Siló, com seu coração pesando em um misto de saudade e alegria. A cada oferta que levava, a presença do Senhor renovava seu espírito. E, certa vez, ela ofereceu uma oração de entrega, implorando a Deus que confirmasse seu plano com Samuel. Ele a ouvira fielmente. O retorno de Samuel à sua vida não era algo que lhe era prometido, mas uma fortaleza espiritual que existiria em seu coração. Enquanto as vigílias da noite se tornaram diálogos repletos da presença de Deus com Samuel, a corrupção e injustiça em Israel tentavam se alastrar. Os filhos de Eli continuavam a desonrar as ofertas ao Senhor, e a ira de Deus se aproximava como uma tempestade iminente. Aquele que falaria em nome de Deus estava circundado por uma nação que clamava por transformação e justiça, mas se sentia como um povo perdido. No entanto, o que era mais sublime naquele mistério era que enquanto Eli clamava por misericórdia, Ana orava por liberdade, certos de que a aliança de Deus continuava a ser cumprida. Samuel, ungido e escolhido para ser o profeta, a voz de Deus se levantaria como um farol na escuridão de Israel seguido de uma nova era. Mas a questão pairava no ar. O que realmente aguardava Samuel e qual seria o desfecho da nação? A entrega de Ana e a resposta rápida de Samuel ao chamado de Deus estavam apenas começando, e um desfecho glorioso para Israel estava prestes a se revelar. A soberania de Deus se desdobrando diante deles prometia uma nova aliança, enquanto o peso do futuro pairava, como nuvens carregadas trazendo a tempestade de Deus. Na continuidade do plano divino, os dias passaram, e a voz de Deus ressoava não apenas nos ouvidos de Samuel, mas em todo Israel. O menino, agora ensinado pelo Senhor, tornava-se um farol em meio à escuridão que cercava a nação. Os homens e mulheres de Israel buscavam a sabedoria que emergia de suas palavras e logo começaram a se reunir para ouvir e aprender com o jovem profeta. Samuel, um menino de oração e dedicação, tomou-se de temor e reverência ao se perceber como porta-voz do Deus verdadeiro. Ele começara a se reunir com as assembleias do templo, guiando o povo em arrependimento e restauração. Se com todo o seu coração voltardes ao Senhor, proclamava ele com fervor, e se lançardes os deuses estranhos, o Senhor restaurará a sua sorte. 1 Samuel 7,3. Ele não apenas falava, ele vivia a mensagem de Deus, instigando o povo a um retorno sincero. Mas, enquanto a luz da nova era começava a brilhar para Israel, as sombras da transgressão ainda permeavam. Os filhos de Eli, Hófni e Finias, persistiam nas suas práticas ilícitas. Enquanto isso, Eli, que agora estava em idade avançada, olhava com impotência para a decadência moral de seus filhos, vivendo em constante angústia por suas ações. Ele havia em vão tentado exortá-los, mas a iniquidade os havia cegado. O peso do juízo pairava sobre sua casa, e uma nuvem escura de determinação preenchia os céus. Certa noite, enquanto Samuel estava em seu lugar, ele teve um sonho que conflitava com a revelação do Senhor. Ele viu uma grande serpente, símbolo das traições que se infiltravam no coração de Israel. A serpente se contorcia, mordendo aqueles que se afastavam da verdade. E neste sonho, a voz do Senhor ecoou: como as trevas cobrem a terra, assim se levantará a espada contra os que desobedecem a minha palavra.
Samuel despertou com as palavras ressoando em sua mente. Ele temia o significado da visão e a seriedade do anúncio. O amanhecer trouxe consigo uma pesada responsabilidade ao profeta, que, ao emergir da sombra do sono, sabia que sua missão ainda estava longe de ser cumprida. Assim, ele clamou ao Senhor por direção e coragem. Ele sabia que era preciso confrontar Eli novamente, mas a que custo para sua própria segurança e bem-estar? Quando Samuel se pôs à porta do tabernáculo, Eli percebeu a perturbação em seu coração. "O que te disse o Senhor?" indagou Eli angustiado, desejando saber se o juízo já havia sido selado. Samuel hesitou, relutando em transmitir a mensagem ao homem que o acolhera como um filho. Mas o temor do Senhor em seu coração superava o temor do homem, e Samuel, com a palavra ardendo em seus lábios, proferiu tudo o que o Senhor lhe disse, sem omitir nada. Eli, com um olhar cansado, respondeu: "É o Senhor, faça o que lhe parecer. Já não posso lutar contra a vontade de Deus." O desespero e a rendição do sacerdote a tornaram uma cena de tristeza profunda. A decisão divina estava feita, e a severidade do juízo ecoaria ao longo das gerações. Samuel tornou-se um profeta não apenas por suas vozes e visões, mas como testemunha do implorante clamor por um povo que não sabia como retornar ao seu Deus. Enquanto o Espírito do Senhor se manifestava, Samuel também começou a perceber que há um tempo para qualquer propósito sob o céu. Eclesiastes 3:3. Israel estava nas garras da decadência, mas Deus tinha planos maiores do que qualquer um poderia imaginar. Samuel, ungido e fortalecido, perfilou-se como a voz da transformação, mas uma nova aliança estava prestes a surgir pelas mãos do Altíssimo. O que Deus estava preparando através de Samuel e como cada uma nações responderia ao convite divino. A soberania do Senhor começava a se entrelaçar com os destinos humanos, estabelecendo um novo capítulo na história de Israel. Os corações estavam prontos para serem moldados, enquanto a tempestade de mudança se aproximava rapidamente. Qual seria o papel de Samuel neste plano, uma vez que ele não era apenas um profeta, mas agora um símbolo de esperança? O futuro era incerto, mas a promessa do Senhor pairava no ar, uma revelação esperando para se concretizar. Na manhã seguinte, após o pesaroso encontro com Eli, Samuel se levantou mais cedo do que costumava. A voz do Senhor ainda ecoava em sua mente, e por um momento ele hesitou diante do chamado que se avizinhava. O vento sussurrava entre as árvores, como se a criação inteira estivesse em expectativa, aguardando a sequência dos propósitos de Deus. Samuel sabia que não poderia hesitar. A confiança que Deus tinha depositado nele não deveria ser ignorada. Durante os dias que se seguiram, Samuel continuou a pregar e ensinar ao povo. Ele exortava a nação a se purificar, a abandonar os ídolos que permaneciam na terra e a voltar-se para o verdadeiro Deus que os havia resgatado do Egito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele proclamava com fervor. As palavras de Samuel não caíam em ouvidos surdos, mas os corações começaram a se abrir, e muitos começaram a se reunir ao redor dele, restaurando os vínculos espirituais que estavam dilacerados. Entretanto, enquanto a luz da fé recuperava força, as trevas não estavam dispostas a se aposentar. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desafiadores e impertinentes, não apenas continuavam em sua iniquidade, mas planejavam retaliar contra o jovem profeta que surgia como uma ameaça ao seu domínio corrupto. Reuniões secretas eram travadas às sombras, onde conspirações eram tramadas. O orgulho os havia cegado para que não vissem a tempestade que se acumulava sobre suas cabeças. Uma noite, quando a escuridão cobrira a terra, Samuel foi visitado novamente por uma visão. Ele viu uma grande nuvem carregada de raios e ouviu a voz do Senhor. Um dia virá em que a justiça será feita sobre a casa de Eli. O peso do pecado não será mais permitido na minha presença, e as vozes dos inocentes clamarão até que eu responda. Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ao compreender que não se tratava apenas de julgamento para Eli, mas uma purificação que se estenderia por toda Israel. Determinado, Samuel sabia que era seu papel trazer essa mensagem à nação.
Ele erguia a voz para anunciar que a consequência dos atos ímpios não seria somente a queda dos filhos de Eli, mas também uma severa disciplina sobre Israel, caso os caminhos do povo não se ajustassem. As palavras eram duras, mas Samuel se lembrou do amor de Deus que não desistia de seu povo. Ele não poderia falhar agora. Em meio a essa crescente tensão, um novo sentimento brotou entre o povo. Eles pareciam dispostos a se unir em uma assembleia. A cada encontro, o temor do Senhor se tornava mais palpável, e Samuel sentia que a respiração da providência divina pairava sobre eles. Se o Senhor estiver conosco, quem será contra nós? Proclamava ele, enchendo o coração de esperança. Naquela divisão, ativada pela urgência do juízo e pela promessa de restauração, os laços familiares também se tornaram tema de fervorosas orações. Famílias, antes divididas pelos ídolos, observavam-se nas assembleias, e o Espírito Santo de Deus iniciava uma obra de reconciliação. Vidas eram transformadas, e o eco das promessas de Deus se manifestava em união e amor. Contudo, enquanto a nação se unia, a casa de Eli começava a conviver com os estrondos da destruição. A resistência dos filhos em aceitar a voz do Senhor tornava-se palpável, e o peso do juízo se aproximava, pronto para cair. Os corações eram testados, e a incerteza pairava sobre cada homem e mulher naquele tempo de provação. Qual seria o desfecho desta luta entre a luz e as trevas? O que sucederia quando as palavras de julgamento de Samuel se concretizassem? As alianças que Deus estava forjando não apenas afetariam a casa de Eli, mas repercutiriam sobre toda a nação, indicando que a trajetória do povo de Deus estava prestes a mudar para sempre. Com o tempo se esgotando e os desafios se avolumando, uma nova questão emergiu. Como Deus articularia a liberdade de seu povo diante das correntes da desobediência? Na alvorada de um novo dia, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam o céu, Samuel se encontrava em profunda meditação sobre a palavra que o Senhor lhe havia confiado. O peso do mandamento divino se fixou em seu coração, pulsando como um tambor em sua mente. Era um momento de expectativa, um clamor por transformação em meio à escuridão que ameaçava envolver o povo. Reconhecendo a urgência da chamada, decidiu convocar o povo para uma assembleia no local mais elevado entre as montanhas, onde a voz do Senhor poderia ecoar com mais clareza sobre suas vidas. Reúnam-se, filhos de Israel, para que escutem a voz do Senhor que clama por arrependimento e restauração, dizia ele, sua voz ressoando através do vale. A cada palavra, um eco de esperança se levantava entre os presentes. Naquela tarde, sobre as sombras das árvores, uma multidão se reuniu ansiosamente, ansiosa por ouvir a mensagem do profeta. As preocupações e as ansiedades daquele povo estavam estampadas em seus rostos, mas também havia um novo brilho em seus olhos, uma centelha de esperança. Samuel, percebendo a intensidade do momento, elevou sua voz, unindo-se às súplicas de corações quebrantados. Ele trouxe à tona a mensagem de que o Senhor estava disposto a perdoar e restaurar, mas que o caminho a percorrer necessitava de um genuíno arrependimento. Se nos convertermos totalmente ao Senhor e abandonarmos nossos ídolos, este mesmo Deus que nos libertou do Egito nos aceitará de volta, proclamava Samuel, suas palavras carregadas de convicção. O Espírito Santo fluiu sobre a assembleia, dando força aos fracos e coragem aos medrosos. Havia uma mudança vital no ar, como se uma nova aliança fosse feita naquele instante, uma união entre o povo e Deus. Mas, enquanto a esperança florescia entre o povo, nas profundezas da casa de Eli, a discórdia e a obstinação continuavam a se manifestar. Os filhos de Eli, Ófine e Finéias, ao saberem da nova energia e do fervor do povo, dirigiam-se ao templo como serpentes, ardendo de ciúmes e raiva. Este profeta não nos calará. Não permitiremos que esta mudança aconteça, pois nossa influência e poder dependem do medo, ameaçavam entre si. A escuridão que habitava seus corações os tornava insensíveis à promessa de Deus, cegando-os para os juízos que se aproximavam. Uma noite, Samuel teve mais uma visão. O céu se abriu
e ele viu um relâmpago cortando a imensidão, uma representação do juízo iminente. A voz do Senhor ecoou mais uma vez. O tempo da colheita se aproxima, e eu decidirei o destino de cada um segundo seus caminhos. O profeta, trêmulo diante da magnitude da mensagem, sabia que deveria confrontar Eli e seus filhos, mesmo à custa de sua própria segurança. Ao amanhecer do dia seguinte, ele se dirigiu ao templo, cada passo pesado com o fardo da obediência. Ao chegar, encontrou Eli, que esperava com um olhar cansado e esperançoso. Eli, iniciou Samuel, o Senhor me enviou a você com uma mensagem. A iniquidade de sua casa chegou a um ponto sem retorno. Por conta de seus caminhos, o juízo de Deus se aproxima. Se não houver arrependimento, a vida que você conheceu se desfará. Os olhos de Eli se encheram de lágrimas. Ele sabia que a gestão de seu sacerdócio havia falhado. É a vontade do Senhor, respondeu. A tristeza em sua voz refletia a gravidade do momento. Mas a firme determinação de Samuel restava. Ele compreendia que o Senhor estava em meio a eles, preparando um caminho de libertação. Ali, ao cruzar as palavras, estava entrelaçado um novo enredo do plano soberano de Deus, em que vidas seriam mudadas e alianças restauradas. A promessa de redenção não era apenas para Eli, mas para todo Israel, uma nação que, se voltasse a Deus de todo o coração, poderia experimentar a manifestação de uma nova aliança. E assim, a história prosseguiria, enquanto as peças da providência divina se mobilizavam. O que aconteceria quando os verdadeiros corações se voltassem para Deus? Sabia-se apenas que uma chuva de bênçãos aguardava por aqueles que se voltassem para a luz. Mas, como decifrar o destino de quem ainda se mantinha nas trevas? As perguntas pairavam no ar, tecidas como o fio do destino divino. No novo dia, a atmosfera estava carregada de expectativa, como se o próprio céu conspirasse para a grande revelação que se aproximava. O povo se reunira novamente na montanha, mal contendo a ansiedade para ouvir as palavras de Samuel. No fundo de cada coração havia um eco de esperança, mas também um sussurro de medo pelo futuro incerto. As dúvidas e os desafios que enfrentavam pareciam crescer à medida que a mensagem de arrependimento e restauração se tornava cada vez mais urgente. Samuel, em seu íntimo, sentia a presença do Senhor como um calor ardente entre seu peito. Ele levantou os olhos, buscando o rosto de cada homem e mulher que ali estava, percebendo o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. Ouça, povo de Israel, começou ele, com uma voz profunda e solene. O Senhor não nos abandonará, mas exige que nos voltemos a Ele. Ele deseja conduzir-nos por um caminho de justiça e luz. Enquanto suas palavras ecoavam nas encostas das montanhas, o som de uma tempestade distante começou a rugir. O céu, que até então estava limpo, tornou-se escuro de repente, como se as nuvens tivessem se reunido para testemunhar o que acontecia abaixo. Em meio ao pavor natural, uma claridade iluminou o rosto de Samuel, e ele prosseguiu. Se abandonarmos nossos caminhos ímpios e clamarmos pelo Senhor, Ele será a nossa fortaleza. No entanto, a cena nas profundezas da casa de Eli estava em total contracorrente. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, irromperam em um planejamento sombrio. Nós não podemos permitir que esse ardor continue a crescer. Precisamos agir, e agir rápido, declarou Ofni, sua voz impregnada de malícia. O povo precisa ser lembrado de quem detém o verdadeiro poder. À medida que os jovens sacerdotes afastavam-se das modificações urgentes trazidas por Samuel, a sanção divina parecia pesar em cada palavra que o profeta dizia. A voz do Senhor ressoava em seu coração. Torna-te um mensageiro de juízo e redenção, Samuel. As portas do arrependimento se fecham rapidamente. Durante a assembleia, Samuel sentiu a urgência de entregar ao povo não apenas uma mensagem de restauração, mas uma advertência contra a rebelião e a incredulidade que ameaçavam reinar. Vocês pensam que podem continuar na iniquidade? Esta não é a hora de hesitar. O Senhor está à porta. Percebam que tudo o que vivem sem Ele se tornará pó. O arrependimento é a chave, e somente Ele pode nos abrir as portas de um futuro glorioso. Enquanto isso, no templo, Eli estava em oração, angustiado por seu futuro e o futuro de sua família. O peso do sacrificado sacerdotal causava-lhe dor, e sua mente lutava entre o desejo de prover para seus filhos e a necessidade de justiça. O Senhor falou-lhe em resposta à sua oração. Sua voz, suave como uma brisa, exclamou:
Abaixo dos escombros da corrupção, haverá sempre um remanescente fiel. De um súbito, a visão de Samuel na montanha ergueu-se na mente de Eli. O profeta era um farol de esperança, mas também uma advertência. O que acontecerá quando o juízo vier? Quanto mais retardo na resposta ao arrependimento, mais dolorosa será a colheita. A multidão começava a se agitar enquanto o trovão ecoava, sentindo a tensão palpável no ar. Arrependam-se, Samuel clamava. Se não nos voltarmos para o Senhor, a lâmpada se apagará e as trevas reinarão sobre nós. Havia uma incerteza no ar, uma sensação de que as decisões que tomariam nas horas seguintes moldariam seu destino. E enquanto ele falava, a nuvem de tempestade pairava sobre eles, como um sinal divino. As promessas de Deus estariam atreladas não apenas a bênçãos, mas à capacidade de lidar com a ira vindoura. Mas haverá um remanescente, Samuel concluiu, seu olhar determinado refletindo uma luz suave. E neste remanescente, uma nova aliança será estabelecida, uma de redenção e vitória. As palavras finalizadas ecoaram na montanha, gerando um paradoxo entre temor e esperança. E assim, o povo de Israel ficou na beira de um novo amanhecer. Mas a pergunta continuava a ressoar, uma vez mais como um lamento divino. Como resolver a culpa que pairava como uma sombra, e quem entre eles atenderia ao chamado antes que o juízo se abatesse? As trevas em seus corações precisavam ser confrontadas, mas a promessa de Deus estava apenas começando a se revelar. Que transformação aguardava aqueles dispostos a escutar? Enquanto a tempestade rugia ao longe, a multidão na montanha sentiu a intensidade do momento. Samuel, com o coração fervendo, viu os rostos que miravam atentamente para ele. Alguns estavam cheios de determinação, outros marcados pelo temor. Hoje, continuou ele, as correntes do passado serão quebradas. Porém, é preciso que cada um de nós abra as portas do coração para o Senhor. À medida que suas palavras ressoavam no ar, um relâmpago rasgou o céu. As faíscas iluminaram a esperança e o desespero nas almas presentes. Samuel levantou a voz sobre o estrondo estrondoso, destacando: Deus não se deixa escandalizar pelas nossas misérias. A sua graça é suficientemente grande para restaurar até os corações mais endurecidos. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Então uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Alguns, tocados pela fé, começaram a se aproximar, enquanto outros hesitavam, as dúvidas ainda cravadas em seus corações. Neste instante, a voz de um homem se destacou entre a multidão. Como podemos nos voltar para o Senhor depois de tantas transgressões? Havia temor e desesperança em suas palavras. Samuel, percebendo a angústia no interlocutor, respondeu solene: O Senhor não se importa com quantas vezes falhamos, mas com a sinceridade do nosso arrependimento. Em Joel 2,12 está escrito: Agora, portanto, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o seu coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. O Senhor está aqui e diz: Voltem, porque eu vos aceitarei. Nesse momento, Eldade, um velho de Israel, levantou-se timidamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu cometi um erro, Senhor, confessou. Levantei minha voz contra o Senhor e me afastei de sua presença. Desejo retornar, mas temo que seja tarde demais. Ele olhou para os lados, buscando apoio. Samuel, percebendo a fragilidade do homem, sentiu um impulso do espírito. Eldade, é isso que o Senhor quer. A sinceridade do seu clamor é o que o agrada. Não importa o quanto tenha desviado, você pode ser restaurado. A passagem de Ezequiel 18:32 ecoa em seu caráter. Pois não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O vento uivou e a chuva começou a cair lentamente, como lágrimas do céu. O povo olhou em volta, com algumas expressões de alívio e outras de resistência. Dentro da casa de Eli, Ofni e Finéias escutavam a reverberação dos clamores de arrependimento. O povo se torna vulnerável, sussurrou Finéias, seu coração endurecido contra a verdadeira transformação. Precisamos dar um golpe decisivo antes que recuperem a coragem. Ofni concordou com um aceno sombrio. Contaremos uma história que acobertará nosso poder e manterá os cordeiros sob nossa mão. Assim, não haverá espaço para perguntas ou contestação.
Enquanto isso, Eli, em seu canto de desespero, continuava em oração, a verdade de Samuel e os gritos de arrependimento ecoando em sua mente. Sua angústia se misturava com o desejo de ver seus filhos se voltando para o Senhor. Enquanto a tempestade se intensificava, Samuel concluiu sua mensagem. O Senhor nos apresentará a nova aliança que restaura. Através do arrependimento, não só as cadeias do pecado serão quebradas, mas um novo caminho se abrirá entre nós e nosso Deus. Os olhos de todos estavam fixos em Samuel, mas somente alguns corações estavam prontos para a libertação. O trovão estrondou novamente, como um sinal audível do julgamento que se aproximava, e uma sensação de urgência pairava no ar. Mas é necessário tomar uma decisão. Estão prontos para buscar o Senhor e encontrá-lo, ou preferirão permanecer nas trevas e no silêncio? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto a tempestade rugia cada vez mais forte, e no coração de Israel a mudança se aproximava. E, como se em resposta à interrogativa de Samuel, uma sombra no horizonte se formou, e seu significado era profundo. O que trará essa nova aliança? O que Deus revelará ao seu povo em meio à tempestade? Uma inquietação se espalhou entre os presentes, enquanto a promessa de um amanhã glorioso pairava sobre eles, fazendo ecoar a pergunta: qual será o impacto de suas escolhas na aliança a ser estabelecida pelo Senhor? Enquanto a tempestade rugia com uma força crescente, os corações da multidão pulsavam com a urgência de uma decisão. Samuel, percebendo que a hora de ação se aproximava, olhou para os que estavam diante dele. Ele pôde sentir a tensão espiritual, como se a própria terra estava esperando pela resposta do povo. Agora é o tempo da escolha, exclamou. Vocês devem se decidir. Correrão para os braços do Altíssimo ou continuarão presos nas sombras do passado? À medida que as palavras de Samuel ecoavam nas colinas, um silêncio mortal se estabeleceu, interrompido apenas pelo som do estrondoso trovão e pelo patamar da chuva que agora caía torrencialmente. Cada gota parecia um chamado ao arrependimento, ao retorno ao Senhor. O velho Eli, em sua casa, estava desesperado. Ele se lembrava das promessas feitas a seus antepassados e da fidelidade do Senhor. No entanto, o destino de seus filhos pesava sobre ele, e sua alma clamava pela intervenção divina. Ó Senhor, não é tarde demais? Resgata-os, não deixe que o pecado os consuma, ele implorava em meio à tempestade. Enquanto isso, na montanha, um jovem chamado Josué levantou-se entre a multidão. Com voz firme e decidida, ele falou: se somos filhos de Deus, não devemos aterrorizá-lo com nossas falhas, mas sim nos aproximar dele com fé. Se as promessas são verdadeiras e se o nosso Deus é fiel, então ele nos ouvirá. O fervor nas palavras de Josué ressoou nas almas dos que estavam ouvindo, e alguns começaram a chorar, tocados pela esperança que sua declaração evocava. Samuel, percebendo a mudança na atmosfera, acrescentou: sim, meus irmãos, em Isaías 57:15 está escrito: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus está aqui, pronto para restaurar. Os murmúrios foram crescendo, e finalmente uma onda de arrependimento se fez presente na multidão. Homens e mulheres caíram de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor. Como se as correntes do passado começaram a ser despedaçadas, eles se voltavam de coração sincero. Porém, do fundo da sua casa, Ófni e Fineias observavam a cena com uma mistura de raiva e preocupação. Fineias murmurou: esse clamor do povo pode significar o fim do nosso controle. Se eles se voltarem para Deus, nossa influência murchará. Ófni, já tomados pela determinação, disse: mais cedo ou mais tarde devemos agir. Quebraremos esse espírito de unidade entre eles. Precisamos espalhar a dúvida em seus corações, para que não aceitem a oferta de restauração. Enquanto isso, uma luz irrompeu sobre a montanha, como uma aurora trazendo esperança. O trovão fez-se um pouco mais distante, agora soando como um eco profundo de distante, quase acompanhando a súplica do povo. Samuel, percebendo que a hora da redenção estava próxima, clamou: o que a nova aliança traz, irmãos? Promessa de transformação. O que vem diante de vocês é um campo pronto para a colheita. O Senhor se levanta em poder. Ele nos convida a entrar na sua presença, onde não existe condenação, mas renovação.
De repente, uma visão atravessou a mente de Samuel. Ele viu um futuro onde o temor ao Senhor reinava e Israel era restaurado. Mas um desafio virá. Preparem-se. O adversário não se renderá tão facilmente, pois ele busca desviar a verdade. O que vocês vão fazer com a liberdade que está diante de vocês? Questionou ele, com um olhar penetrante. Os rostos na multidão estavam agora misturados em fervor e ansiedade, enquanto as palavras de Samuel se assentavam em seus corações. O que Deus trará em nossa nova aliança? Quais novos propósitos se desenrolarão a partir desta apresentação? Esta tempestade é apenas o começo de um novo amanhecer. Preparem-se, pois o Senhor está à porta. E com isso, a multidão contemplou a tempestade, que ainda rugia, mas agora sentiam uma semente de esperança crescer entre eles, enquanto a história divina começava a se desdobrar, trazendo à luz o que Deus realmente pretendia para o seu povo na nova aliança. Na alvorada de um novo dia, as nuvens que antes ameaçavam as montanhas começaram a se dissipar. A atmosfera estava carregada de uma expectativa quase palpável, enquanto Samuel permanecia no local da assembleia. Ele sentia a tensão entre o arrependimento genuíno nascente na multidão e o sussurro sombrio da oposição que ainda permanecia. A luz suave do amanhecer filtrava através das árvores, iluminando os rostos dos que se reuniam para ouvir a mensagem do Senhor. Filhos de Israel, começou Samuel, sua voz ressoando com uma autoridade indiscutível. A nova aliança que Deus está prestes a estabelecer é uma promessa de restauração e um chamado à obediência. O Senhor está pronto para lavá-los de suas transgressões, mas isso requer um coração quebrantado e pronto a receber sua graça. Sua fala ecoava nas encostas, e ele viu o brilho da esperança reacender em muitos olhos. Enquanto o povo se aproximava, uma onda de fervor enchia o ar. Vários começaram a se confessar, expressando suas falhas diante de Deus, cada palavra uma liberação do peso que pairava sobre suas almas. Samuel observou lágrimas de arrependimento escorrendo pelos rostos, sussurros de temor sendo transformados em gritos de clamor. O Espírito de Deus estava evidentemente em movimento, quebrando as correntes que prenderam a nação por tanto tempo. No entanto, a obscuridade ainda pairava sobre a casa de Eli. Ofni e Finéias, incapazes de suportar a revelação da transformação, tramavam suas malícias. Se o povo se unir e se voltar para Deus, perderemos tudo, bradou Ofni, com um ardor sombrio em seus olhos. Precisamos silenciar Samuel antes que essa nova aliança ganhe força. O que for necessário, faremos. Finéias acenou em concordância. Um ataque é a única saída. Se conseguirmos desvirtuar a mensagem que ele traz, poderemos manter nosso poder sobre essa nação confusa. Eles ainda nos temem. A dúvida deve ser semeada entre eles. E enquanto a escuridão se preparava para agir, no coração da multidão, uma voz se destacou. Era Eldade, o ancião que havia se levantado anteriormente. Sentindo a pressão espiritual, exclamou: "Não podemos permitir que a dúvida e o medo dominem. Lembrem-se das promessas de Deus em nosso favor, e verdadeiramente elas nos seguiriam." As palavras de Eldade ressoaram entre aqueles que agora estavam dispostos a se erguer, e como que instigados por uma força invisível, um clamor coletivo de arrependimento saiu daquela multidão unida. "Senhor, perdoa-nos", era o clamor que ecoava, uma súplica fervorosa em busca de restauração. Samuel, vendo a mudança radical em seu meio, sabia que essa era a resposta explosiva que o Senhor aguardava. Sim, Ele está nos ouvindo. Filhos de Israel, o próprio Senhor está contigo. A nova aliança que Ele traz nesta manhã traz vida e liberdade. Contudo, em um tempo em que a esperança começava a se solidificar, uma consequência imprevista lund. A sombra dos filhos de Eli, ainda determinados a interromper a transformação, avançaram em segredo. Armados com planos sombrios, perpetraram enganos para criar desconfiança entre os corações dispostos a seguir o Senhor. Não permitiremos que as vozes de arrependimento conquistem o nosso povo. Finéias gritou entre os asseclas que o seguiam. Em sua mente, o retorno de Samuel e a resposta ao chamado de Deus não poderiam permear a cidade. Assim, no claro do dia, tramaram emboscadas para calar as vozes que clamavam por mudança.
Mais uma vez, Samuel, ciente de que um confronto estava ao seu alcance, ergueu-se em meio à assembleia. Permanentemente o Senhor está em nosso meio. Ele nos promete que não seremos destruídos, mas restaurados. As promessas de Deus não falham. Não temo a oposição, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que desejam nos separar do amor de Deus. E assim, enquanto os murmúrios de arrependimentos continuavam a fluir, a resistência dos filhos de Eli começava a surgir, criando um profundo dilema no seio do povo. A divisão se aprofundava. "O Senhor nos chamou para a unidade", exclamou Samuel. "A nova aliança requer que permaneçamos juntos, firmes, em busca do nosso amado Criador e Redentor." Mas a incerteza crescente entre os israelitas sobre o futuro os deixava inquietos. A luz que sempre foi sua esperança diante da escuridão parecia ameaçada. Qual seria a resposta de Deus ao clamor sincero de seu povo agora que a barreira do inimigo se aproximava? A luta forjada nas trevas ainda estava em curso. E a questão pairava na mente de Samuel e de todos os que ali estavam. Como seria o confronto final? A operação do Senhor estava prestes a revelar-se de uma maneira incompreensível. O que teria a nova aliança a oferecer diante da avassaladora força do mal? Com cada batida de seu coração, Samuel percebia que a história ainda não havia terminado. A batalha entre luz e trevas estava prestes a ressoar de maneiras surpreendentes. O desfecho, no entanto, era um mistério nas mãos do Altíssimo, cujos caminhos nunca deixariam de cumprir suas promessas.